E aí, pessoal, informação trazida por Marcelo Salzano no final desta manhã, começa a identificar mais negócios e o mercado em ebulição atingindo os jovens jogadores do Grêmio. Agora é a vez de PP e nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Todo tempo falamos em Everton para cá, Everton para lá, proposta do Napoli, do PSG, possibilidades também de outros clubes. E surge, a partir dessa informação trazida por Marcelo Salzano na Rádio Bandeirantes, pouco antes do meio-dia. O Wolfsburg fez proposta de 15 milhões de euros por PP. Não é Everton, não é Matheus Henrique, é PP o nome que os alemães procuram no Grêmio. Essa é uma questão que a gente precisa colocar, porque o presidente Romildo sempre salientou uma situação, e me parece que esse é o ponto da nossa conversa. O presidente Romildo claramente fala que o Grêmio vai precisar vender 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3 para sair dessa situação de maneira importante. Felizmente o Grêmio tem ativos. E esses ativos estão nos 4 jogadores que a gente sempre citou, que começa por Everton, que passa por Matheus Henrique, que tem PP e que por último, um pouco abaixo, tem Jean-Pierre. Quando o Salzano veio falar a informação, naturalmente a gente fica um pouco ressabiado com essas notícias, porque as especulações elas são grandes, mas a informação é quente. A informação é quente e dá conta de uma negociação, é uma autorização e que o valor de 15 milhões de euros, eu faço a pergunta para vocês, venderiam PP por 15 milhões de euros? O jogador que começou a brilhar na seleção sub-23, foi uma das referências da equipe que venceu lá e classificou a seleção para a Olimpíada, naquele sul-americano, foi muito bem, fez gols, é tratado como o homem da vez em relação à saída de Everton, mas começa a preocupar. O Grêmio perdeu o Caio Henrique, a negociação do Everton é uma coisa que está clara, que é evidente, que pode acontecer a qualquer momento. E agora o substituto ideal, que seria o PP, também envolvido numa possibilidade de saída numa negociação. Hoje, 15 milhões de euros representariam aí perto de 5, seria um dinheiro muito importante, acima de 60 milhões, o que deixa naturalmente os caixas recheados, mas a gente sabe que o PP poderia, em razão de ser atacante, com mais visibilidade aqui, receber uma maior valorização, mas não é o que o mercado está se falando. Eu começo a ficar preocupado com o futuro, porque eu vejo jogadores jovens saindo e ninguém vem buscar os veteranos, eles vêm buscar os jovens. Eu tinha dito que o Grêmio preparava uma surpresa num dos vídeos anteriores, falei sobre isso. É uma preocupação, porque essas surpresas elas podem muitas vezes tirar de fato o Grêmio da linha competitiva. Quando tu perde muitos jogadores importantes, que é o caso que aparentemente é o que está acontecendo com o Grêmio vai perder a linha competitiva. Porque quem é que vai jogar no lugar do Everton e do PP? Vai jogar o Alisson? Vai passar o Matheus Henrique lá para o lado direito? Vai mudar a concepção de time? Isso é uma situação que nós vamos ter que tratar. Mas de fato, nesse momento, o que me preocupa é exatamente essa linha. Quando se tenta vender, quando se tenta colocar no mercado, naturalmente se começa a claramente empurrar os jogadores sem um planejamento de venda. O Grêmio que tinha essa organização até a pandemia. O Grêmio vendia um volante sabendo que já tinha outro, o Grêmio vendia um atacante sabendo que já tinha outro, o Grêmio vendia um meia sabendo que tinha outro. Agora, quando a especulação dá conta de que o Grêmio está na mesma situação, vendendo o Everton e podendo vender o PP, me cheira a desespero. Eu sei que o momento é de susto, que o momento é também de financeiramente a gente está muito mal. Só que tem que ter planejamento. Vou torcer para que um dos dois negócios não saiam, porque senão o time vai ficar muito carente pelo lado. O time tem esse segmento. Se o Everton fosse vendido e o PP tivesse oportunidade, nós estaríamos tendo aquela rotina. Se não for assim, o Grêmio vai estar começando a se perder para a crise. Se for usar bem o dinheiro para diminuir a estrutura, diminuir a folha, que ótimo. Se não,
nós vamos começar a ter dificuldades, vamos começar a ter problemas. A notícia é essa, Marcelo Salzano trouxe, o Grêmio recebe proposta oficial por PP e agora vai se saber se vai ou não negociá-lo, nós vamos falar sobre isso ainda hoje.